leremos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10, vamos começar no versículo 32 e seguiremos até o capítulo 11, versículo 7. Apelo para o passado, a recompensa não tarda, a natureza da fé e exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos o tiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiros da justiça que vem da fé. Vamos ter ainda mais uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão Ailton que nos guie nessa oração. Te agradecemos, Senhor Deus, pela sua infinita sabedoria e providência em manter a Tua palavra em nossas mãos, para que nós pudéssemos ter um caminho, um norte seguro, Pai. Agradecemos agora pelos irmãos que estão aqui presentes, te agradecemos pela palavra que foi lida, que ela possa ser explicada e, juntamente com a ação do Teu Espírito, frutificar em nossas vidas, provocar para que nós possamos mudar as nossas atitudes, mudar os nossos comportamentos, ou reafirmar, Senhor, a nossa fé, a maneira como temos vivido baseado na Tua palavra, segundo a Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós temos estudado às quartas-feiras a carta
aos Hebreus, e vemos ali o escritor falando sobre Jesus Cristo como a suprema revelação, que fez a purificação dos pecados, que se assentou à destra de Deus nas alturas, e a excelência e a superioridade da pessoa do nosso Salvador. Maior que todos os profetas, maior que os anjos, maior que o grande profeta hebreu Moisés, com quem Deus falava face a face, e, acima de tudo, o nosso grande sumo sacerdote, diferentemente do sacerdote da antiga aliança, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, derramando sangue sobre o propiciatório. Na verdade, Jesus derramou seu próprio sangue e penetrou nos céus. E ele é aquele que nos dá o descanso, como está lá também em Hebreus capítulo 4, quando os hebreus anelavam por um momento de paz, de descanso, de uma terra onde mana leite e mel, mas na verdade aquele povo não alcançou o descanso. E diz: nós que temos Cristo, nós já entramos nesse descanso, e como eles aguardavam uma terra prometida, nós temos uma nova realidade, a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. O que nós encontramos em Hebreus é uma advertência para que aqueles judeus cristãos, recém-convertidos do judaísmo, eles não se apostatassem, não se desviassem da fé. E muitos se desviaram, toda uma geração morreu no deserto, principalmente por causa da incredulidade. O contrário da incredulidade, na verdade, é a nossa confiança e a nossa fé. E a fé é algo precioso, que jamais podemos dispor. O apóstolo São Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Há uma pergunta escatológica, diz: será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Por causa da frieza espiritual, por causa da apostasia, da incredulidade, que nós bem percebemos e de uma forma crescente na nossa sociedade. Eu me lembro que, não faz muito tempo, quase todas as cerimônias de casamento eram realizadas nos templos religiosos. E era feita de uma maneira tradicional, e aquelas perguntas, né? Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. E houve um tempo depois em que as pessoas mesmas falaram: não, nós não queremos mais esses votos tradicionais, nós queremos fazer os nossos votos. Então, era alguma coisa muito divertida. As pessoas diziam: eu prometo depois não mexer mais no seu celular, eu prometo que nós vamos curtir as nossas músicas, e cada manhã... Meus irmãos, eu nunca fui de estragar a festa de ninguém, né? Não será agora no final do meu ministério que eu impediria os jovens de fazer os seus votos. Mas antes que eles façam, eu prefiro fazer também os votos tradicionais, que a fidelidade deverá permanecer em todas as ocasiões da vida, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na pobreza e na riqueza. Muitos, quando fizeram o voto de profissão de fé, talvez nem se lembrem mais, né? Mas para muitos foi um dia jubiloso, e que fizeram uma promessa diante de Deus e diante da igreja. E é muito triste, a pior coisa é quando alguém começa a enfraquecer na fé, retroceder. Aliás, essa palavra fé tem sido muito mal, às vezes, compreendida, né?
E o que significa realmente, o que aqueles irmãos, na verdade, do passado, as coisas que eles esperavam, quais as convicções que eles tinham a respeito das coisas que ainda não se viam. Naturalmente, a Bíblia é dividida em capítulos e versículos, mas esse capítulo 11, versículo 1, principalmente a questão da fé, está relacionada a um fato anterior, que a fé deve produzir paciência para que nós enfrentemos as nossas lutas, os percalços próprios da existência humana e diante dos nossos grandes inimigos. Então, o que ele está dizendo aqui, na verdade, é o que nós encontramos também, acredito eu, quando o apóstolo Paulo diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eles não viam muitas coisas, mas eles aguardavam coisas relacionadas à permanência na fé em momentos críticos da existência. Sempre nós encontramos pessoas que falam: eu vou dar um tempo, porque eu tenho fé, eu tenho orado com tanta intensidade, e não mudam as circunstâncias da minha vida. Eu vou chamar uma pessoa de oração, dessa ou de outra denominação. Ou você está nessa igreja há tanto tempo e você está desempregado, está com uma dificuldade, será que está faltando fé? Quanto de fé está faltando? Porque realmente esses problemas não se resolvem. Meus irmãos, de início eu quero dizer que as nossas orações são legítimas. Todas as nossas súplicas, petições, com ações de graças, devem ser colocadas diante de Deus. Não há nada mais natural que pais orarem pelos seus filhos diante dos perigos iminentes. Um esposo, uma esposa orar pela integridade da sua casa, do seu lar. E uma pessoa que precisa trabalhar, mesmo sendo capaz e não encontra realmente emprego. Alguém que precisa se libertar de um vício. Lutar pela condição de uma vida digna. Tudo isso são coisas naturalmente legítimas, que nós devemos pedir naturalmente com fé, mas acredito que nesse contexto de Hebreus está relacionado mais à fidelidade, e o escritor está dizendo assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois iluminados, sustentaste com grandes lutas e sofrimento. Então, lembre daqueles dias do passado, que vocês foram iluminados, isso é, vocês estavam nas trevas, circundados pelas trevas, as trevas do pecado, da ignorância, e agora vocês vieram para a luz. Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todo homem. E nesse tempo, diz, vocês tiveram grandes dificuldades, lutas e sofrimentos. Muitos movimentos crescem porque as pessoas estão sofrendo, e eu não as culpo por isso quando elas recorrem, achando que todos os seus problemas serão solucionados nesse mundo, que jamais terão frustrações, que todos os seus sonhos serão realizados. Então eles dizem: bom, como Deus não concorda com os meus planos, como Deus não concorda com a minha vontade, então naturalmente eu me revolto e eu estou até perdendo a fé. Esse é o que nós temos encontrado em alguns casos. E ele diz que a luta e o sofrimento daqueles primeiros cristãos judeus que se converteram, diz: ora expostos como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Se colocando até como uma coisa vexatória, vergonhosa, como alguma coisa de zombaria perante o mundo. Tribulações, mas vocês fizeram até co-participante com aqueles que desse modo eram tratados. Então alguns eram tratados, discriminados, sofriam, e eles então se juntavam. E eles falam: não, eu vou realmente participar com esse irmão que está sofrendo, e essa era realmente a luta daqueles cristãos primitivos,
para os quais o escritor está dizendo, vocês precisam permanecer na fé, independente das circunstâncias, do que vem acontecer com vocês. Diz, porque não somente vos compadecesse dos encarcerados, como também aceitasse com alegria o espólio dos vossos bens. Muitos aqui não foram martirizados nesse caso, aqui. Ele vai dar exemplo lá em Hebreus 11, que alguns foram martirizados. Mas viram que alguns tiveram a expropriação dos seus bens. Mas a pessoa se apega tanto a esses bens, que haverão de aqui ficar, e aceitaram com alegria. Isso é uma coisa até paradoxal. O espólio dos seus vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Eles tinham uma visão que falta aos crentes contemporâneos. Que eles tinham um patrimônio, que eles tinham alguma coisa durável. Então, se eles estivessem perdendo os seus bens, as coisas aqui desse mundo, naturalmente, eles tinham um patrimônio superior, um patrimônio durável. É como Moisés, que sendo homem feito, já não era um menino, ele tomou uma decisão e diz, eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus a sofrer os prazeres transitórios do pecado. Normalmente, hoje, no mundo evangélico, as pessoas preferem os prazeres e pregam-se realmente que uma vida que qualquer dificuldade é porque faltou fé. Então nós vemos os falsos pregadores com falsos milagres na televisão, não sei o que estão fazendo, para arrecadar adeptos, para arrecadar dinheiros. Na verdade, esses crentes aqui, eles tinham essa dificuldade, mas eles tinham fé. Isso é fé. Não é fé quando todas as coisas vão bem, e é claro que eu não gostaria de abrir mão de muitas coisas, meus irmãos, da minha saúde, de viver uma vida com dignidade, dos meus planos, dos meus sonhos, mas a fé independe da realização dessas coisas. Tem crente que tem medo de orar dizendo, seja feita a tua vontade, porque na verdade o grande inimigo do crente hoje já não é tanto o mundo e nem Satanás, é a nossa vontade, é o nosso eu. Nós achamos então que se eu tiver uma quantidade imensa de fé, eu vou mover Deus e Deus vai concordar geralmente com os meus planos egoístas. E eu não creio às vezes na vontade de Deus, e eu tenho medo de orar, Senhor, faça a tua vontade. Mas o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E até quem pensa assim, vai orar, seja feita a vontade, é porque ele já jogou a toalha, ele acha que não vai dar certo. Não, a vontade de Deus sempre dá certo, e às vezes de uma forma muito maravilhosa, né, para nós. Então, ele está dizendo o seguinte, eles tinham essa alegria e não iam perder a fé. Quantas vezes no meu ministério, muitas pessoas falam, pastor, eu estou com um problema muito difícil. É muito difícil, e eu sei que é mesmo. A gente chega até a chorar com as pessoas, vai dormir pensando, mas é inadmissível que a pessoa, exatamente nesse momento, ela abandone, porque não conhece a palavra de Deus, e com certeza, se retroceder, é porque não era crente. É como aqueles votos de casamento, né? É só na alegria, é só na saúde, é só na riqueza. Então, quando a gente vê aqueles votos alegres, que eu acho que até que vale a pena dar uma descontração, né? Mas só que eu não gostaria, enquanto eu estou como pastor, de prescindir dos votos tradicionais também, porque fala de fidelidade. E quando nós prometemos seguir a Cristo, nós prometemos uma fidelidade incondicional, incondicional. E esse não é o tipo de pregação que agrada muita gente, como não agradou nos dias de Jesus. Então diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, não abandone essa confiança. Por que perder a confiança em Deus em tais circunstâncias? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. O que ele está dizendo? Ele está se referindo ao profeta Abacuque, que trouxe uma profecia aterrorizante para o povo, uma profecia de destruição. E ele mesmo ficou perplexo. Então ele foi para a torre de vigia, subiu lá nessa torre, e para nós a torre de vigia é a palavra de Deus, e de lá ele recebeu uma outra profecia dizendo que haveria esperança. Então, essas coisas viriam, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Nós vivemos nesse mundo pela fé, tão mal entendida, tão mal qualificada, mas a verdade diz, se retroceder nele não se compraz a minha alma. Por quê? Diz, porém nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Um dia eu visitei uma das igrejas pelas quais tinha passado, e logo chegando encontrei uma pessoa, e ela disse, olha, reverendo, eu briguei com o pastor atual, eu tinha passado por lá, né? Isso acontece. Mas eu não vou me afastar da igreja, eu vou permanecer. Há pessoas que se afastam por quaisquer motivos, porque alguém falou isso, porque houve isso, porque um probleminha aqui, uma coisinha ali, gente tão delicada. Quando nós voltamos para a Escritura e vemos que as pessoas sofreram encarceramento, sofreram expropriação dos seus bens, eles se tornaram opróbrio, passaram vergonha. Mas o que eles fizeram? Eles se identificaram com aqueles que estavam sendo presos, com os que estavam sendo encarcerados, e viveram pela fé, e essa fé que Hebreus 11 vai mostrar, a fé que leva a paciência para enfrentar as dificuldades. E eles dizem, nós não somos, o escritor está dizendo, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Acaso, meus irmãos, que nós não temos mais o que fazer? Tratamos bem, não resolve. Nós demoramos para descobrir que nós não somos Espírito Santo, que nós temos que pregar a palavra, que a responsabilidade individual, que o nosso coração realmente sofre com muitas circunstâncias de pessoas que estão se esfriando, que já não correm mais no mesmo ritmo da fé cristã, mas se retroceder, não tem prazer nele a minha alma. E diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esse texto aqui está dentro de uma perícope, ele está encaixado também no contexto anterior, ele não parte daqui, não é uma definição plena, vamos dizer, mas ela é uma definição no sentido que se adequa à situação daquelas pessoas. Porque o que será que aquelas coisas que eles esperavam e convicção de fatos que se não veem? Então ele vai dizer aqui, eu vou ficar apenas em 3, nem sei se dará tempo de falar sobre 3, mas começando aqui de alguém, no caso Abel, que ele diz, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, também, mesmo depois de morto, ainda fala. O que será que queria Abel diante de Deus? Será que ele chegou pedindo alguma coisa, ou ele se apresentou como adorador e apresentou para a oferta, dizendo, Senhor, eu não quero nada, eu quero tão somente te adorar. Nós percebemos no tempos agora que as pessoas já não são verdadeiros adoradores, que comparecem a Deus com tantas mentiras, ou prioritariamente com as necessidades, dizendo, Senhor, seja feita a minha vontade, e não realmente adorando. E diz a Bíblia que Deus procura verdadeiros adoradores. E nós sabemos que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. A palavra aqui maior no original, pleioma, tisian, quer dizer que ofereceu a Deus um sacrifício completo, mais
perfeito. E como que nós aprendemos isso, sabemos disso? Porque depois da queda, Deus estabeleceu uma maneira pela qual o homem poderia comparecer perante Ele. Ele já não poderia ficar no jardim do Éden, mas Deus segredou aos seus ouvidos que viria o Salvador, e desde aquele tempo, eles teriam agora um tipo de sacrifício. Então, pela primeira vez no registro aqui, 2 homens caídos, descendentes de Adão e Eva, filhos, irmãos, eles comparecem para adorar a Deus. Nós temos que pensar muito sobre adoração. E quando eles chegam lá, né, era realmente um sacrifício que Abel faz, é um sacrifício de sangue. A morte de ovelha, de um cordeiro, né, diz o texto aqui, dos primogênitos de suas ovelhas. Porque era o melhor que eles poderiam dar, e segundo a prescrição de Deus. Porque o sangue, quando o sangue se esvai, a vida se esvai. Ele está oferecendo um sacrifício de sangue no qual ele dizia: eu sou um pecador, eu estou aqui em confissão de pecados, e eu creio no Redentor, eu creio que virá um grande sacrifício em meu favor, na pessoa do Cordeiro. Eles eram um tipo, e é claro que isso vai se esclarecendo, vai progredindo nessa revelação, e há uma diferença grande entre eles. Diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Havia diferença nas pessoas, nos princípios e no tipo de sacrifício. Abel era reto, era homem justo, verdadeiro crente. Caim, na verdade, ele era mais formalista, e Abel agiu com fé. E Caim com a consciência natural de levar uma oferta de gratidão a Deus. Era uma coisa louvável também, mas talvez uma oferta de gratidão em tempos de inocência, mas desde que o homem agora é pecador, nesse sentido ele tinha que apresentar uma oferta de expiação, uma oferta de expiação. Então, na oferta de Caim, não havia confissão de pecados, não apontava para o resgate, era o defeito essencial. E o que Abel ganhou? Ele ganhou o testemunho de ser justo, São poucas coisas que nós vemos a respeito dessas pessoas, mas a pessoa que vive pela fé, ele tem que se ofertar a Deus e ofertar a Cristo, através de Cristo. A oferta é sempre através do mediador Cristo. A Bíblia diz que os crentes lá da Macedônia, antes que iam fazer uma grande oferta, antes de ofertarem, eles se deram a si mesmos ao Senhor. Antes de trazer a sua oferta, eles se deram ao Senhor. Não adianta, é um péssimo sintoma quando a pessoa não pode ser um adorador a Deus e não diz: Senhor, eu estou aqui, não para exigir, mas para entregar tudo nas tuas mãos, que fez Abel. Eu quero ir muito sintetizar um pouco, mas sempre haverá uma diferença entre adoradores, como o publicano e o fariseu. O publicano que reconhecia o seu pecado, isso é imprescindível diante de Deus. Nós precisamos da expiação, do sacrifício que é encontrado em Cristo, e os que são da fé, os que vivem pela fé, eles têm paciência nessa vida para enfrentar as dificuldades, porque a fé leva a essa paciência cristã. E as pessoas não entendem isso. O que será que produziu, se ele teve uma vida tão curta? Nós sabemos o desfecho da história, ele foi morto, porque às vezes o verdadeiro adorador causa também inveja e perseguição. O sujeito é muito fanático, ele está extrapolando, não precisa nada disso. Eu estou vivendo tão bem assim, uma vida tão light, né? Por que as pessoas não podem viver assim? Você não acha que é um pouco de exagero? Não, Abel ele vai e entrega a Deus o melhor,
e, segundo a prescrição, confiado, reconhecendo que é um pecador. E eu creio que nessa oferta ele também estava se entregando, dizendo: Senhor, nas tuas mãos estão todas as coisas, né? Os meus sonhos, a minha vida. E ele foi alvo da morte, mas a Bíblia diz que mesmo assim o testemunho dele, depois de morto, ainda fala. Fala como? Mas foi uma coisa tão... não houve resultado. Logo depois suscitou pessoas também que tinham a mesma fé. Logo no versículo subsequente já fala de Enoque, que foi trasladado para não ver a morte. Enoque é um símbolo daqueles que serão arrebatados sem passarem pela experiência da morte, que estiverem vivos quando da segunda volta de Cristo, que irão encontrar com o Senhor nos ares. Nós cremos no arrebatamento de uma forma bíblica também, não é? E Enoque é uma biografia pequena. A gente fala: será que eu vou ler um livro? Né? A gente vê algumas novelas religiosas, um filme religioso, que eles procuram pôr uma porção de coisas, porque as histórias bíblicas são um registro relativamente curto. Como que uma biografia tão breve? O que diz Enoque? Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Isso é viver pela fé. Andar com Deus. E andar com Deus não é realmente um meio para um fim. Eu vou andar com Deus para acontecer isso, para acontecer aquilo. Não. Andar com Deus é um fim em si mesmo. O nosso alvo é realmente andarmos com Deus dia a dia. O pregador colocou isso de uma forma muito interessante, que Enoque foi andando com Deus, como amigo, e conversando, e desapareceram, né? Nunca mais foi achado. Ele foi todo o seu ser, né? Se nós pudéssemos dividir aí corpo e alma, né? Ele foi elevado aos céus. E o que realmente Enoque nos ensina? Que ele alcançou, ele agradou a Deus porque realmente andou com Deus. A primeira pergunta do nosso breve catecismo diz assim: qual é o fim principal do homem? Tudo tem uma finalidade nesse mundo. Nós não vivemos apenas para comer, para dormir, né? Para trabalhar. Tudo que envolve a nossa vida, a finalidade principal é glorificar a Deus e usufruí-lo para sempre. Isso é uma vida de fé. Não, mas e as minhas circunstâncias, né? Como eu disse, irmãos, nós devemos orar. E sejam conhecidas em Deus todas as vossas petições, com súplicas, ações de graça. Mas logo em seguida diz o seguinte, mas o texto diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Está aí na sequência. Nós não oramos muito para que Deus se veja obrigado a nos responder. Nós colocamos diante de Deus para que nós estejamos realmente tranquilos, que Ele estará conosco em todas as circunstâncias. As circunstâncias daqueles cristãos não eram as melhores, humanamente falando, mas nem por isso eles iam retroceder, nem por isso eles iriam realmente abandonar a fé. E esse livro vai falar sobre a questão da apostasia e da incredulidade. Quantas pessoas que vão pouco a pouco, né? E às vezes por más companhias, pessoas que têm conversas frívolas, ensinam certas coisas, tem até pessoas que falam mal da igreja desnecessariamente, né? Jesus, quando veio à igreja, ele ia ver perfeita, mas Enoque, ele escolheu a melhor companhia. Ele foi: eu vou andar com Deus. Numa geração difícil, perversa, eu vou andar com Deus. Então isso é viver pela fé. E nós vamos encontrar em todos esses heróis aqui essa expressão: pela fé, pela fé. E antes diz: o justo viverá pela fé. E às vezes nós assustamos com Abacuque, que fala: não é possível, eu estou perplexo de ver tantas coisas. Então ele sobe na torre de vigia e diz: não, mas haverá esperança. Mas o meu justo, esse vai viver pela fé. É por isso que a pessoa fala: como é que vai, irmão? Estou indo, né, pela fé, estou caminhando pela fé. Nem sempre está indo nessa fé, né?
E ele foi trasladado, e ele tinha uma evidência disso. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, qual a coisa principal para o cristão? Seria realmente ele se entregar a Deus e também crer nessa oferta que foi feita em favor dele, que foi o Cordeiro perfeito, conforme nessa tipologia bíblica de Abel. E o que é dito dessa fé de Enoque? Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele cria realmente naquilo que Deus é, que ele é graduador, porque se a pessoa não crê em Deus, ou tem uma ideia deturpada, ou não sabe quem é Deus, ele não pode andar com Deus. Deus não é o seu mordomo, Deus não é o seu, resolve todos os problemas, e está condicionado isso à minha fé, se ele resolve, eu não vou orar, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, nós vemos na vida do apóstolo São Paulo, quantas dificuldades, né? Quantas dificuldades, mas ele diz, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. E esses heróis aqui, é muito interessante nós estudarmos todos eles, o que significou realmente viver pela fé dele. No caso de Noé, eram coisas que ele não viam. Aliás, não tinha nenhum sinal. Mas, diz, pela fé entendemos que o universo foi formado, não só coisas do futuro, mas do passado. Ele diz, a criação que é um atestado de Deus, foi feita de coisas que não aparecem, que não se veem. E as coisas que viriam, que ele não tinha nenhuma ideia, ele creu. Creu, e por isso ele enfrentou a zombaria durante 120 anos. Não discutiu com Deus, faço ou não faço essa arca, quem vai ficar dentro dessa arca? Essa arca vai enfrentar essa tempestade? Que negócio de chuva, nunca tinha chovido. Eram coisas que não se viam. Nós temos que crer que Deus é quem Ele é, o que Ele prometeu, o que Ele fez, galardoador, nosso Redentor, aquele que nos dá todas as coisas necessárias. E Noé condenou o mundo daquele dia porque era um mundo de incredulidade. Ele era, na verdade, eu sempre digo, um dos últimos crentes dos seus dias. Talvez um dos últimos crentes. E há uma semelhança entre o que vai acontecer no final, porque as pessoas vão ser tão mundanas, vão zombar, não vão crer, não vão levar a palavra de Deus a sério. Por quê? Porque eles não têm fé. Eles não são da fé. Eles não creem realmente em Deus. E essa porta vai se fechar. E não haverá mais oportunidade. Hoje, por isso, mesmo em Hebreus diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Noé tem muitas coisas, nosso tempo não daria para falar isso, nós vamos continuar lá no acampamento, no piquenique, nas quartas-feiras. Mas, na verdade, esses três que nós conseguimos falar um pouquinho sobre eles, nos ensinam três coisas muito importantes sobre a fé. Primeiro, nós nos prostramos como Abel para prestar culto. Não é outra finalidade que nós comparecemos aqui na casa do Senhor, senão para prestarmos culto, espírito e em verdade. Infelizmente, as coisas mudaram muito. Houve um tempo que o ministro religioso fazia a missa de costa para o povo, o coral cantava num lugar que ninguém podia ver o rosto do coral como estava aqui, era feito em latim, o povo era ignorante das escrituras, porque não tinha ainda nem a imprensa, isso foi até, mas durante quando não tinha imprensa era mais grave ainda, né, porque eram poucos exemplares da Bíblia. Mas agora nós estamos num tempo diferente, em que quem aparece às vezes não é Jesus Cristo, Deus não é adorado, são as estrelinhas, aqueles que querem realmente se promover, e perdeu-se também aquele espírito de adoração e de culto, como Abel falou, Senhor, aqui está a minha vida primeiro, porque Deus se viu a disposição dele, o coração dele, e falou, e aqui está também o fato de que eu me reconheço pecador,
porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não era só a sua vida, Deus se agradou disso, mas era o derramamento de sangue. Daí então, como nós somos de Deus, vamos agora caminhar com Deus. Caminhar cada dia, cada momento, não só no domingo. O domingo é um dia especial e é um péssimo sintoma quando as pessoas já não querem mais por quais que sempre haverá um lugar diferente para ir, sempre haverá. Ou uma desculpa, eu não aguento mais, nem é para mim que precisam apresentar desculpa, já cansei realmente desse ponto, a responsabilidade individual. Domingo é um dia que deve ser dedicado, especialmente sem preocupações, à casa do Senhor. E então, nós temos que ofertar a nossa vida através do sacrifício de Cristo, temos que caminhar como Enoque caminhou, e temos que servir a Deus como Noé serviu. Naturalmente, ele largou muitas coisas, talvez, que gostasse de fazer. Ele tinha sua vida antes, com certeza. Mas ele foi chamado de um velho tolo, 120 anos, construindo uma arca, não havia chovido, mas ele cria. Esses cristãos aqui, esses ensinamentos eram para esses judeus: olha, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo expropriados dos seus bens, estão sendo perseguidos, estão sendo encarcerados. Tem gente que gosta de falar, se vier perseguição, vai falar quem é crente e quem não é crente. Meus irmãos, perseguição eu não gostaria de enfrentar, não, é muito difícil, eu nunca orei por isso. Mas ela tem um caráter revelador, né? Um dia vai ser revelado. Mas nós devemos agora ofertar a nossa vida através do sacrifício de Cristo. Devemos caminhar como Enoque andou com Deus, todos os dias, cada momento, e servi-lo assim como Noé serviu. E não ficar pensando, Deus tem que resolver as minhas circunstâncias. Mas nós não mudamos a nossa vida, nós não temos interesse na vontade de Deus. Nós queremos só simplesmente que resolva os nossos problemas. Eu creio que muitas orações são legítimas, Deus tem respondido, Deus responde, mas dizer que fé é permanecer, é combater o bom combate, é perseverança, e viver assim todos os dias da nossa existência. Que Deus nos ajude.